Aleluia. Cara, olha para quem está do seu lado e fala assim para essa pessoa, fala assim: você foi chamado para influenciar nessa geração. Você foi chamado para influenciar nessa geração, cara. E se você não está influenciando, você com certeza está sendo influenciado. Se você não está influenciando, com toda certeza, você está sendo influenciado. Um cristão em santidade, é natural, ele influencia as pessoas ao seu redor. E automaticamente a vida desse cristão, a vida desse jovem, a vida desse homem, a vida dessa mulher, se torna um denunciador de pecados. Eu não estou falando acusador é o diabo, eu estou falando um denunciador de pecados. Todo homem, toda mulher, todo jovem que vive em santidade, aonde ele está, ele é um influenciador e automaticamente ele se torna um denunciador de pecados. E pasme, sem falar nada, sem abrir a boca, sem dizer uma única palavra, ele começa a denunciar o que há de errado naquele ambiente, o que há de errado naquela geografia. Olha um exemplo. Vamos supor que você está lá no seu trabalho, e lá no seu trabalho é comum, é normal, as pessoas mentem. Mas se você, sem dizer nenhuma palavra, se posicionar e não mentir, o que vai começar a acontecer naquele ambiente? Você vai começar a denunciar algo que está errado ali. Você vai começar a denunciar algo que está quebrado, um princípio que está errado ali, sem você precisar dizer nada. Você começa a subir o nível de santidade daquele ambiente. Você começa a subir o nível de santidade daquela geografia, daquele lugar que você está. Eu não estou falando que você precisa ser um acusador. Acusador já basta o diabo e ninguém precisa mais de acusação. O que nós precisamos ser e o que nós somos chamados para ser é influenciadores. Aqueles que somente com a sua vida denunciam aquilo que está de errado. Aqueles que somente com o seu nível de santidade, com a sua profundidade em Jesus, começam a denunciar, as pessoas começam a olhar e a falar assim: ei, ele é diferente, ela é diferente. Ele não mente, ele não está nem aí para as consequências de ele não mentir. Ele não está nem aí o que vão falar, o que vão dizer, se o cliente vai brigar, se o cliente vai xingar por causa do atraso, ele não está nem aí. Ele não mente, ele se mantém firme. E aí você começa a denunciar algo que está de errado ali. E aí você começa a denunciar um princípio que está de errado naquele lugar. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, cara. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16, Mateus 5, Mateus 5, versículo 13 ao versículo 16, diz assim, versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Quem pode dar um glória? Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que versículos preciosos, mano. Sabe, eu quero compartilhar 4 conselhos para o seu coração, para você sair daqui dessa noite, e para você, eu sei que você já influencia, mas você vai sair daqui influenciando ainda mais, em nome de Jesus.
Eu sei que você já é um denunciador de pecados em todos os lugares onde você coloca os seus pés, onde você chega. Eu sei que você carrega já um nível, uma profundidade de santidade, de revelação de Jesus com você. Mas eu declaro que aonde você pisar, você vai ainda mais revelar e influenciar aquele ambiente, aquelas pessoas, para que conforme os homens vejam as suas obras, o nome de Deus seja glorificado nos céus. Amém? E o primeiro conselho que eu quero compartilhar com você, ele fala assim: tenha consciência do que você carrega. Tenha consciência do que você carrega. Olha que interessante, no versículo 13, Jesus ele afirma. Jesus ele não está perguntando, Jesus ele não está interrogando, Jesus ele não tem sombra de dúvida quando ele diz aqui, no versículo 13 assim ó: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Aí ele diz assim em seguida: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a gente começa a analisar esses versículos e começa a colocar isso no contexto histórico que Jesus vivia naquela época, a gente vai entender por que Jesus ele começou usando o sal como um exemplo. Jesus podia ter usado açafrão, Jesus podia ter usado, qual o tempero que existe mais? Alho poró, Jesus podia ter usado qualquer outro tipo de tempero. Mas quando a gente traz isso para o contexto histórico e começa a entender a revelação que tem por trás daquilo que Jesus está querendo ensinar para a gente, olha que coisa interessante. Primeira coisa, o sal ele era um produto extremamente valioso. Na época de Jesus, o sal não era apenas um tempero, ele era um produto essencial para a vida diária das pessoas e ele tinha várias funções. Primeira função que o sal tinha: conservar alimentos. Como não existiam frigoríficos, o sal era usado para preservar carne, preservar peixe. Olha que coisa interessante, Jesus diz que eu e você somos o sal da terra, e por trás disso tem algo profundo que Ele quer me ensinar e que quer te ensinar. A primeira coisa que Ele quer nos ensinar: nós fomos chamados, nós fomos convidados para ser conservadores, de um espírito de santidade aonde Ele nos colocou. Olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante, olha que coisa profunda. Eu e você fomos chamados por Deus para ser conservadores. Se nós queremos ser influenciadores do reino, se eu e você queremos influenciar as pessoas e levá-las a Jesus, nós precisamos então ter a consciência que nós precisamos conservar a santidade, conservar a pureza naquele ambiente, conservar a pureza naquele lugar. Nós não podemos então sentar na roda dos escarnecedores, nós precisamos nos retirar dessa roda, e nós precisamos agora, se eles mentem, eu não minto. Se eles geram confusão, eu não gero confusão, eu estou preservando o amor nesse lugar, eu estou preservando o respeito nesse lugar, eu estou preservando aquilo que Cristo quer que eu preserve, e aquilo que Ele quer que eu revele nesse lugar. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, é que nós somos chamados para preservar. O sal ele dava sabor, o sal ele melhorava o gosto dos alimentos. E eu e você fomos chamados para transbordar Jesus na vida das pessoas. Uma pessoa que não tem Jesus, quem é que lembra quando você não tinha Jesus? Era uma vida triste. Você podia ter dinheiro, você podia ter o que você quisesse, mas era uma vida vazia. Era uma vida que você sentia que faltava algo, porque a Bíblia diz que Ele colocou em nós o anseio pela eternidade, e nós só podemos encontrar a eternidade em uma pessoa que é eterna, e essa pessoa que é eterna se chama Jesus. Então se eu e você temos um anseio pela eternidade, e fomos buscar satisfazer esse anseio da nossa alma em coisas que não são eternas, isso uma hora vai acabar.
E quando isso acabar, eu e você vamos nos frustrar novamente. Mas se eu e você colocarmos o nosso coração, se eu e você colocarmos o anseio da nossa alma, da eternidade, a busca pela eternidade em Jesus, Ele é eterno, então aquilo nunca vai acabar. Então quando eu e você estamos em um lugar e nós revelamos Jesus naquele lugar, quando nós mostramos Jesus para as pessoas que estão ali, quando nós influenciamos ali as pessoas a conhecerem Jesus, a conhecerem o coração de Jesus, aquelas pessoas até aquele momento elas estavam frustradas, porque elas estavam buscando em algo que não era eterno, uma hora acabava, e toda vez que acaba elas se frustram, mas a partir de agora eu e você revelamos Jesus ali, a partir de agora eu e você mostramos Jesus para aquele ambiente, e aquilo é como o sal, aquilo traz vida, aquilo traz sabor. Se era uma vida, se era uma pessoa que estava frustrada, se era uma pessoa que estava com medo, se era uma pessoa que não tinha um destino na sua vida, a partir de agora ela tem Jesus, e a partir de agora Jesus, que é eterno, pode satisfazer o desejo pela eternidade que há no coração dela. Olha que coisa preciosa, olha que coisa maravilhosa. E outra coisa que o sal era extremamente importante e utilizado, era como remédio. Em alguns contextos era associado à desinfecção de feridas, e entre outras coisas. E olha que coisa maravilhosa, eu e você fomos chamados para influenciar. Então se eu e você estamos em um lugar onde há feridas, e o que significam feridas? Feridas podem significar muitas coisas naquele ambiente. Feridas podem significar princípios que estão quebrados. Feridas podem significar, corações que estão partidos literalmente, frustrados literalmente. Então quando eu e você, como o sal, chegamos em um lugar e nos posicionamos e começamos a revelar Jesus ali naquele ambiente, naquela geografia, naquela atmosfera, então eu e você começamos a levar cura para as pessoas. Então eu e você começamos, ei, tu está com sede? Eu sei que a água do mundo uma hora vai acabar. Se ela não acabar, você pode ter certeza que em algum momento da vida você vai chegar em uma fonte que é amarga. Mas eu conheço uma fonte inesgotável de água viva. Eu conheço um lugar, eu conheço uma pessoa, eu conheço alguém que pode vir aqui e pode curar o seu coração, pode curar a sua alma, pode transformar a sua mentalidade que antes te levava a viver o mesmo ciclo de frustração, de decepção. Eu conheço uma pessoa chamada Jesus, eu conheço um lugar chamado igreja, eu conheço um povo chamado por Deus, que pode te levar a viver algo novo no seu coração, que pode te levar a viver algo novo na sua vida. E aí nós começamos como o sal, a trazer cura, a trazer restauração. Aquela pessoa estava quebrada, estava machucada, estava ferida, e agora aquela pessoa ela começa a se recompor. Aquele ambiente, aquela geografia começa a ser transformado. Cara, e a segunda coisa que nós precisamos entender, que envolve o significado do sal, que Jesus diz aqui. Ele diz assim: o que significa então o sal perder o seu sabor? Olha que interessante isso. Na região da Judéia, muito do sal vinha das proximidades do Mar Morto. Esse sal era misturado com outros minerais e impurezas. Com a umidade ou o tempo, o verdadeiro sal podia dissolver-se ou ser removido, restando apenas um resíduo branco sem utilidade. Só um resíduo branco que não tinha efeito, não salgava nada. Assim, quando Jesus fala de um sal que se torna sem sabor, os ouvintes, eles entendiam perfeitamente que se tratava de um produto que parecia sal, era sabor sal, mas já não cumpria a sua função. Eu e você não fomos chamados para ser sabor crente. Eu e você não fomos chamados para ser sabor cristão, sabor santidade, sabor amor por Jesus,
Sabe, não, eu e você fomos chamados para ser sal de verdade, para tocar as pessoas de verdade, para ter uma vida de santidade de verdade, uma profundidade no coração de Jesus de verdade, para falar a verdade nos ambientes, para revelar Jesus de verdade nos ambientes. Nós não fomos, olha para quem está do lado e fala assim: você não foi chamado para ser sabor sal. Nós somos chamados para ser verdadeiramente aqueles que influenciam a geografia onde Deus nos colocou. Ei, Deus te colocou naquela empresa, Deus te colocou naquela escola, Deus te colocou naquele escritório, Deus te colocou naquela faculdade, Deus te colocou naquele GC, Deus te colocou naquele lugar onde você está por um propósito, por um motivo, para que você possa ser sal ali, para que você possa revelar Jesus ali, para que você possa, sabe, revelar o coração de Jesus ali. Segundo conselho que eu quero trazer para o seu coração: não existe trevas, existe apenas luz. Não existe trevas, existe apenas luz. Vou te explicar o que. No versículo 14, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. O que nós somos? A luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E ele diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha que coisa interessante. Só há trevas aonde ainda não chegou um cristão para brilhar. Olha para quem está do lado e fala: você nasceu para brilhar. Fala para outra pessoa: você nasceu para brilhar. Olha que coisa interessante. Eu acho que você sabe, mas eu vou falar. Você sabia que o sol não se apaga, né? Quem sabia que o sol não se apaga? Então como que nós temos as trevas? Como que nós temos? Porque não existe a luz. O que é a terra que gira em torno do sol, ou é o sol que gira em torno da terra? Quem sabe? Vamos ver. A terra gira em torno do sol. Então quer dizer que se a terra não girasse em torno do céu, não haveria, em torno do sol não haveria o quê? Trevas. Porque onde há luz não há trevas. Então quer dizer que quando a terra está girando, dependendo do lugar que ela está, é dia em um lugar e noite no outro. Mas isso não significa que o sol apagou. Ou quando você vai sair da sua casa, você fala assim: deixa eu acender as trevas. Ou você fala assim: não, deixa eu apagar a luz. Quem já esqueceu a luz acesa e teve que voltar para poder apagar a luz? Porque às vezes a gente esquece a luz acesa e a gente volta para apagar a luz. Então significa que o quê? Só há trevas porque ainda não chegou a luz naquele lugar. Só há trevas porque alguém ainda não brilhou naquele lugar. Tem gente que está falando assim: Tiago, mas você não sabe como é difícil lá no meu trabalho. Você não sabe como é difícil lá na minha família. Nossa, que trevas. Nossa, é um puxando o tapete do outro, é um mentindo, é um falando isso, é o outro falando aquilo. Você não sabe da minha família, você não sabe lá na faculdade, você não sabe no meu ciclo de amizade, você não sabe. Ei, só existe trevas aonde ainda não brilhou a luz. Só existe trevas aonde ainda não brilhou a luz. Ei, se lá no escritório, se lá na empresa onde você trabalha, se você está vendo trevas lá, o chamado de Deus para a sua vida é: chegue lá e brilhe a luz de Jesus. Se há trevas no meio da sua família, o chamado de Jesus para você é: chega lá e brilha a luz de Jesus. Se há trevas no meio do seu ciclo de amizade, o chamado de Jesus para você é: chega lá e brilha a luz de Jesus. Então só há trevas lá fora porque um cristão ainda não se levantou e não se posicionou e deixou brilhar a luz de Jesus. Só há trevas nos lugares, só há escuridão nos lugares que ainda não brilharam a luz. Eu e você fomos chamados para brilhar. Eu e você fomos chamados para revelar. Eu e você fomos chamados para iluminar.
só há trevas ali naquele ambiente, as pessoas só mentem ali naquele ambiente, as pessoas só falam mal, as pessoas só puxam o tapete uma da outra, porque ainda não há luz na mente delas, porque elas ainda não conseguem enxergar o que é santidade e o que é pecado. Elas não conseguem enxergar o que é certo e o que é errado, a partir da Bíblia, a partir daquilo que Jesus nos ensina. Mas quando eu e você chegamos ali e começamos a influenciar aquele lugar, quando eu e você chegamos ali e começamos a influenciar aquele ambiente, sem dizer uma única palavra, eu e você começamos a levar luz para aquela geografia, eu e você começamos a levar luz para aquele ambiente, e aí as pessoas começam a saber, começam a entender, porque agora alguém trouxe luz, agora alguém está ensinando, agora alguém está mostrando que é errado mentir, agora alguém está ensinando que é errado trapacear, agora alguém está mostrando que isso não agrada a Deus, que isso não leva a lugar nenhum, que isso não é uma semente que vai frutificar. Quando eu e você chegamos em um lugar e nós começamos a revelar ali, começamos a brilhar ali, as trevas têm que sair, a mentira tem que sair, tem que ir embora, a santidade tem que reinar. Ei, Jesus tem que aparecer. Quando eu e você chegamos em um lugar, chegamos em um ambiente, chegamos em uma geografia, não importa quão densas eram aquelas trevas, não importa, basta uma única pessoa disposta a brilhar naquele lugar, basta uma única pessoa disposta a dizer assim: Jesus, eis-me aqui, ei, usa a minha vida, usa o meu coração, ei, transforma a minha mentalidade, ei, Jesus, usa a minha vida para brilhar nesse lugar. Ei, eu e você fomos chamados para revelar Jesus, para trazer a luz do Evangelho para as pessoas. Eu e você fomos chamados para trazer uma régua de nivelamento, em que as pessoas podem se basear, quando precisarem olhar para alguém que seja parecido com Jesus, ei, que possam olhar para mim e para você, que quando alguém precisar de uma oração dentro do trabalho, possam lembrar de mim e de você. Ei, nós não fomos chamados para ser cristão OVNIs, mano. Nossa, não sabia que ele era crente, senão eu tinha pedido para ele orar por mim, olha que coisa, meu Deus. Ei, eu e você fomos chamados para levar luz para esse lugar, cara. Terceiro conselho que eu quero te dar: seja intencional em tudo o que você fizer. Versículo 15 fala assim: e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Se Deus te colocou no lugar aonde você está hoje, seja intencional, porque Ele vai te usar. Assim como uma candeia precisa ser posicionada no lugar estratégico, para que ela possa iluminar todos os que estão na casa, você precisa se posicionar para refletir aquilo que Deus te chamou para fazer. Olha para quem está do lado e, pelo amor de Deus, fala assim: se posiciona, se posiciona. Ei, é muito mais do que um ambiente de trabalho, é muito mais do que uma sala de aula, é muito mais do que um quarto dentro de uma casa arrendado, é muito mais do que a escola, a universidade, é muito mais do que o GC, é muito mais do que um ciclo de amizade, é o lugar onde Deus quer te posicionar, para que você possa iluminar aquele ambiente. Então deixa as pessoas saberem quem você é, deixa as pessoas saberem o que você faz, deixa as pessoas saberem que você ora assim no almoço, deixa as pessoas saberem que você vai para a igreja, que você vai para o GC, deixa as pessoas saberem que você não gosta de mentir, deixa as pessoas saberem que você não compactua com aquilo que desagrada a Deus. Deixa as pessoas saberem, deixa as pessoas saberem
que quando elas olharem para você, que seja tão nítido que você é uma pessoa diferente, que seja tão nítido que você carrega algo diferente, que seja tão nítido que você carrega uma profundidade, que você carrega uma paz, que você carrega uma alegria, que elas vão perguntar assim: ei, o que é que você tem? E você vai falar assim: não é o que eu tenho, mas é quem eu tenho. Não é o que eu tenho, mas é quem eu tenho, é quem eu conheci, é por quem eu fui amado, é por quem eu fui salvo, é por quem eu fui liberto, é por Ele, é para Ele. Então se posiciona, deixa as pessoas verem você orando no almoço mesmo, fala que você vai para a igreja mesmo, fala que você não pode ir porque você tem que ir no GC, fala que você não pode ir porque você vai ter o Legacy Beach, fala que você não pode ir porque você vai para a show, fala: não posso ir porque eu vou ir com os meus amigos da igreja, não posso ir porque eu tenho o GC, não posso ir porque eu vou para a igreja. Fala mesmo, deixa as pessoas saberem mesmo, porque no dia que elas precisarem de uma oração, elas vão lembrar de você. No dia que elas precisarem de uma palavra de aconselhamento, elas vão lembrar do seu coração. No dia que elas precisarem de alguém, que elas estiverem quebradas, no dia que elas estiverem arruinadas, que elas estiverem ali achando que todo mundo vai julgar, que ninguém vai ajudar, porque os amigos fugiram, as pessoas que falaram que ia ajudar não ajudaram, quando elas olharem para você, que a gente possa iluminar aquela pessoa com o amor de Jesus, que a gente possa iluminar o coração daquela pessoa com aquilo que a gente carrega. E o quarto conselho que eu quero compartilhar com você, ele diz que quando você brilha, Deus é glorificado. Quando você brilha, Deus é glorificado. Versículo 16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma vida vivida em santidade é mais impactante do que um sermão cheio de teologia. Uma vida vivida em santidade é mais impactante do que um sermão pregado cheio de teologia, de palavras difíceis. Tiago, eu quero pregar o evangelho. Tiago, eu quero isso, eu quero aquilo. Se sem falar uma palavra tu não consegue revelar Jesus, imagina abrir na boca. Falei. Ei, viva uma vida em santidade. Viva uma vida em santidade, porque é mais impactante do que um sermão cheio de teologia. Se as pessoas não verem o evangelho em mim, nem adianta eu abrir a boca, porque elas não vão me ouvir. Se as pessoas não enxergarem Jesus em mim, não adianta eu abrir a boca, porque elas não vão ouvir. Se todas as semanas eu estiver sentado na roda dos escarnecedores, não adianta eu chegar e querer falar de Jesus, porque elas não vão ouvir. Se eu estou junto com elas quando está todo mundo mentindo, não adianta eu querer abrir a boca para falar de Jesus, porque elas não vão ouvir. Se eu estou junto com elas quando está sendo criado um motim dentro da empresa para derrubar alguém, para que alguém seja mandado embora, não adianta eu falar de Jesus, porque elas não vão me ouvir. Se as pessoas não verem, não enxergarem o evangelho nas minhas atitudes, não adianta que elas não vão querer ouvir as minhas palavras. Tem uma frase que ela fala assim: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. E é por isso que Jesus ele diz aqui, nesse último versículo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, não para que eles ouçam as suas boas palavras, não para que eles vejam os seus bons posts no Instagram,
não para que eles vejam os seus bons vídeos do TikTok, não para que eles vejam a sua roupa de crente, não para que eles vejam o seu ciclo de amizade de crente, não para que eles ouçam, para que eles vejam as suas boas obras. Pregue o Evangelho, e se for necessário um dia, use as palavras. Jesus, ele está falando que as pessoas, quando elas veem as minhas obras, quando elas enxergam as minhas obras de santidade, Jesus, ele diz assim, que Deus é glorificado nos céus. Deus é glorificado nos céus, quando as pessoas olham para mim e veem Jesus em mim. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, e se necessário, queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Coloque as suas mãos sobre o seu coração assim. Radiantes, Senhor, os que olham para ti estão radiantes.
nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Com os seus olhos fechados, nós vamos fazer 3 orações nesse momento e nós logo já vamos encerrar. Não precisa ficar preocupado. A primeira oração que eu queria fazer, queria que aí no seu lugar, ei, a palavra te confrontou nessa noite e você fala assim: Tiago, eu quero viver uma vida para Jesus. Eu quero viver uma vida para Jesus. Eu quero influenciar os ambientes. Eu quero revelar Jesus nos ambientes. Eu quero levar cura para os ambientes. Eu quero levar restauração para os ambientes. Ei, Tiago, eu quero viver essa vida de santidade. Eu quero viver essa vida de profundidade com Jesus. Tiago, eu quero isso. Eu queria que você levantasse a mão no seu lugar nesse momento. Aonde você está? Se você quer viver essa vida mais profunda, levante a mão no seu lugar, aonde você está. Segunda oração que nós vamos fazer. Se você está aqui, hoje é o primeiro dia que você está aqui, primeira vez que você está na igreja, e você nunca entregou a sua vida para Jesus, você nunca disse assim: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu sei que eu estava vivendo errado, fazendo coisas erradas, eu estava distante, mas hoje o teu amor me alcançou, a tua palavra me alcançou, e eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Aonde você está nesse momento, eu quero te pedir também, levanta uma das suas mãos. Pode levantar uma das suas mãos se houver alguém. Se você está aqui também nessa noite e você estava afastado, um dia você já foi de Jesus, você: Tiago, eu quero voltar para Jesus. Eu estava longe, eu estava afastado, eu estava distante, mas eu quero voltar para Jesus. Sabe, eu estava perdido, eu me afastei, eu me perdi, mas eu quero voltar para o caminho, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar a abraçar o Pai, eu quero voltar a ser amado pelo Pai, eu quero voltar a amar o Pai. Tiago, eu estava distante, vivendo coisas difíceis, momentos difíceis, mas eu quero voltar nessa noite. Aonde você está nesse lugar, pode levantar uma das suas mãos também no seu lugar mesmo. No seu lugar mesmo, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você nesse momento. Aleluia. Nós vamos orar. Senhor, nesse momento nós queremos apresentar cada jovem que está aqui, Pai. Senhor, e nós queremos declarar em nome de Jesus, nós queremos declarar que ao sair daqui, nós seremos jovens, homens, mulheres, influenciadores do Teu reino, homens e mulheres que vão viver uma vida posicionados, homens e mulheres que vão se posicionar contra aquilo que é pecado, se posicionar contra aquilo que não agrada o seu coração. Eu declaro que nós seremos homens e mulheres jovens que vamos levar luz para os ambientes de trevas. Nós vamos levar luz, a sua luz, para os ambientes de trevas. Eu declaro, Pai, que nós seremos homens e mulheres, Pai, que com a nossa vida nós vamos denunciar aquelas coisas que estão erradas, aquelas coisas, aqueles princípios que foram quebrados, aqueles princípios que estão sendo negligenciados. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ao sair daqui, possamos, Pai querido, ser como o sal que preserva, possamos ser como o sal que dá sabor, possamos ser como o sal que leva cura, leva restauração para os lugares, para as geografias aonde o Senhor tem nos colocado, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos isso nessa noite, nós declaramos isso sobre cada coração, nós declaramos uma nova mentalidade, nós declaramos um coração transformado, nós declaramos jovens vivendo em profundidade com o Senhor, declaramos jovens vivendo em santidade com o Senhor, em nome de Jesus. Pai,
guarda o nosso retorno para as nossas casas, que possamos ter um final de semana abençoado, no domingo possamos ter 3 cultos abençoados, possamos ter uma semana abençoada, cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos e nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Nós acabamos por aqui, mas não está encerrado. Nós temos agora aqui do lado do nosso coffee, um tempo de comunhão, um tempo do hot dog, vamos comer, vamos nos relacionar. Tem um tempo de mesa ali. Cumprimenta aí pelo menos umas 5 pessoas que estão perto de você.